Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos para mais esse momento do espaço da editora Brahma Kumaris. Eu sou Paulo Barros, professor. Só um instante, está havendo um probleminha técnico aqui, tá? Só um instante. Ok, está resolvido. E hoje obviamente que todos vocês já devem ter ouvido falar da Brahma Kumaris, mas é de praxe que comecemos sempre falando um pouco sobre essa instituição. A Brahma Kumaris é uma instituição espiritual mundial que trabalha para alto progresso e para a renovação do mundo. Ela surgiu em 1937 e está presente hoje em mais de 110 países. E para maiores informações vocês podem acessar o nosso site e ter maiores informações. E hoje esse espaço é para falar de um livro que está aqui do meu lado, é o Atividades com Valores para Jovens. Mas antes que eu fale desse livro, é importante dizer para vocês que esse livro está associado a um programa de educação em valores humanos, um programa internacional, que é o Vivendo Valores da Educação, que nós chamamos no Brasil de VIVE. E, portanto, eu gostaria de começar falando, antes do livro, falar um pouco do programa, né? Que, especificamente para os educadores que estão presentes, que porventura estejam presentes, é importante saber disso, né? Então, o Vivendo Valores da Educação, ele surgiu em 1996, um programa criado por educadores e para educadores, e hoje ele tem atividade desenvolvida em cerca de 60 a 70 países. E logo depois que o programa surgiu, foi criado um jogo de livros didático para trabalhar valores, né? E esse livro aqui, o Atividade com Valores para Jovens, é um desses livros. E me foi dado a tarefa para falar dele hoje. E eu me sinto muito à vontade para falar desse livro porque, primeiro, pela minha condição de voluntário do programa Vive, e segundo, porque eu tenho trabalhado com esse livro com jovens, sou professor de jovens e adolescentes e tenho trabalhado com valores, e esse livro tem sido muito útil, né? Esse livro foi editado pela organização pela editora Brahma Kumaris, e vocês podem encontrar esse livro ainda na editora. Edição, eu diria que não tem mais tantos números, né? Mas esse livro ele foi inclusive, como eu diria, renovado, né? Ele foi reeditado, atualizado, com a colaboração de outros professores, né? Então, esse livro ele é organizado pela psicóloga estadunidense Diane Tillman, que é uma das principais autoras do programa Vivendo Valores na Educação. Tá. Diane, ela teve a colaboração de vários professores de várias partes do mundo. Nessa edição, inclusive, tem a colaboração da professora Márcia Maria Lins de Medeiros, que é brasileira. E a edição mais recente desse livro, que vocês podem ter acesso, uma parte dele, inclusive, vocês podem ter acesso e baixar no site internacional, que é o livingvalues.net, e também tem uma parte já traduzida para o português no www.vivendovalores.org.br. Vocês podem baixar alguns capítulos que falam de paz, de respeito, né? Ele integralmente também pode ser conseguido em inglês na internet, na Amazon, por exemplo.
mas a Brahma Kumaris ainda vende essa edição feita no Brasil em português. Tá? Essa, como eu falei, essa edição tem colaboração de vários professores de várias partes do mundo, e tem brasileira, tem a Márcia, e nessa edição mais recente tem também, além da colaboração da Márcia, tem a colaboração minha e de outra professora aqui de Fortaleza, a Aldenora Ribeiro Shoa. Tá bom? E o Vive, né? Falar um pouco mais do Vive para vocês. O Vive é um programa muito interessante, muito bonito para educadores, né? É um programa que objetiva trabalhar valores associados ao currículo, aos programas educacionais nas escolas, né? Ensino fundamental, infantil, médio. E esse programa, eu vou falar um pouquinho das características teóricas e metodológicas, né? Do ponto de vista teórico, o Vive objetiva é criar uma atmosfera de valores em ambientes educativos. O que seria essa atmosfera de valores? As principais autoras do programa dizem que a atmosfera de valores é um ambiente onde estudantes se sentem amados, respeitados, valorizados, compreendidos e seguros. E esse é o cerne do programa, tá? O objetivo, tanto na formação para professores, como na aplicação das atividades com valores em sala de aula, o programa objetivo é criar essa atmosfera de valores. Um ambiente onde as pessoas possam refletir, aprender e vivenciar seus valores, possam compartilhar seus valores. Onde as pessoas, estudantes, professores e demais sujeitos envolvidos na educação, mesmo em ambientes às vezes conflitivos, como é o ambiente educacional, as salas de aulas, professores não podem negar isso, né? Nós sabemos como nas salas de aulas acontecem maravilhas, mas os professores sabem que nós muitas vezes passamos por situações que temos que usar muitas habilidades emocionais e espirituais para lidar com elas, né? Então, o Vive trabalha nessa perspectiva. A atmosfera de valores, ela cria tal ambiente no qual esses conflitos podem ser evitados e, uma vez que eles aconteçam, eles possam ser trabalhados, né? Possam ser resolvidos usando valores. Isso seria, grosso modo, a atmosfera de valores, né? Tá. Do ponto de vista ainda teórico, o Vive ele propõe 4 habilidades para criar essa atmosfera de valores. Eu não diria a primeira, mas pegando aqui a sequência do curso que nós oferecemos à comunidade. Reconhecimento, incentivo e construção de comportamentos positivos. O que seria isso, né? Atividades com valores ajuda a professores e estudantes a reconhecer seus próprios valores e a construí-los também. Por exemplo, há uma seção no curso do Vivendo Valores que trabalha essa questão do reconhecimento, do incentivo e da construção de comportamentos positivos, né? O professor ele reconhece uma qualidade positiva, um valor em um estudante, e esse reconhecimento incentiva, fortalece e faz com que o estudante construa, sedimente na sua personalidade aquele valor, tá? Muitas vezes uma criança, um jovem, ele não percebe em si uma qualidade positiva ou um valor. E uma vez que o professor perceba essa qualidade e a incentive, e isso é um caminho aberto para que a criança ou o jovem ele passe a acreditar que ele tem aquela qualidade e que ele possa desenvolver mais aquela qualidade, né? Então isso é muito importante. É um aspecto que faz com que o professor exercite esse olhar positivo, esse olhar de apreço, esse olhar de perceber no estudante uma habilidade positiva, valores, ações positivas que aquele estudante pode fazer. E isso é muito importante, né? Para quem trabalha com valores, é importante exercitar isso. Um outro aspecto, outra habilidade é a escuta, tá?
a Diane Tillman, que é uma das, como eu falei, uma das principais mentoras desse programa, uma vez num dos cursos que eu participei com ela, ela disse que professores não escutam bem às vezes, né? Isso é verdade, isso muitas vezes acontece comigo, né? Quando a gente se envolve pela emoção do ambiente escolar, muitas vezes a gente esquece de praticar essa habilidade. Atividades com valores exercita nos professores e nos estudantes essa habilidade da escuta, tá? Aprender a escutar. E uma das coisas essenciais que o programa Vive oferece para que os professores exercitem isso, obviamente é o curso de formação, mas do ponto de vista prático, em sala de aula, são várias atividades que estão no livro, né? Sobretudo no capítulo do livro que trata do valor paz e do valor respeito. Existem várias atividades que exercitam os estudantes para que eles se sentem, pratiquem o silêncio, pratiquem a escuta. E, inclusive, tem umas atividades que preparam os estudantes para que eles sejam mediadores de conflitos. Isso é muito importante. Associado à escuta está a resolução do conflito. Isso é um aspecto que eu considero matricial no programa Vive. Tá? Exercitar a escuta. E escutar não é somente ouvir a verbalização, a mensagem de quem fala, né? Escutar é compreender o que está por trás da mensagem, compreender o que está por trás de uma atitude, de uma ação, seja ela uma ação negativa ou uma ação positiva. Uma outra habilidade do programa Vive que ajuda a criar essa atmosfera de valores é como fazer uma transição da disciplina para valores, ou seja, como trabalhar a disciplina com valores, não trabalhar a disciplina com punição, que infelizmente ainda é uma prática que se vê em muitos professores e às vezes em algumas gestões escolares, que a punição, a exclusão da sala de aula, a chamar os pais para uma punição, exigir uma punição ao estudante, ou dar uma suspensão da escola, até mesmo uma expulsão, é uma forma de agir. Tá? E nós sabemos que essa não é a melhor maneira de tratar as situações, né? Tá? O Vive propõe vários aspectos para trabalhar com essa questão da disciplina, né? Como uma que eu gosto muito e que eu particularmente tenho exercitado é o protagonismo estudantil, né? Colocá-los como indivíduos que eles podem, por exemplo, opinar, decidir o que querem fazer na sala de aula, muitas vezes. Por exemplo, como criar normas de comportamento na sala de aula. Não é adequado que a escola ou que o professor crie essas normas, né? É interessante que os estudantes, eles participem, né? Então essa é uma das maneiras de criar um ambiente, uma atmosfera de valores onde haja disciplina, né? Com a participação de todos, né? E pegar um pouquinho o livro, mostrar mais perto para vocês, tá? Ele é muito bonito, tá? E ele é dividido em algumas partes. A primeira parte do livro é uma introdução onde se fala de valores, fala dos objetivos, tá? Fala-se de algumas metas que são importantes para a educação baseada em valores, mas o grosso do livro, a essência do livro são os capítulos, os 12 capítulos que se referem aos 12 valores aplicados pelo programa. E que valores são esses? Talvez eu não vá lembrar todos, né? O primeiro é a paz, tá? O Vive advoga que o primeiro valor que se deve trabalhar numa sala de aula é a paz, tá? Porque relacionado ao valor paz está, por exemplo, a percepção de uma consciência, de uma subjetividade. Muitas vezes
essa é uma experiência que eu tive e continuo tendo. Os nossos alunos, eles sabem o que são valores. Eles próprios têm valores. Nós todos temos valores, né? Todos nós temos valores e todos nós sabemos o que é um valor. Porque todos nós amamos, todos nós respeitamos, todos nós cooperamos. Mas muitas vezes, quando nós perguntamos o que é um valor, às vezes os estudantes não sabem. E o Vive, ele tem uma característica muito especial. Ele é um programa essencialmente prático. Por isso, como diz um dos nossos, né, grandes professores do Vivendo Valores, o Aloysio Monteiro, é por isso que o nome é Vivendo Valores, né? Não é um valores, é Vivendo Valores. Qual é a essência do Vive? É que se viva valores. Não simplesmente como muitas outras propostas de trabalhar com valores humanos que eu conheci como professor, muito material didático, é muito uma perspectiva de definir o valor, de trabalhar com direitos humanos, trabalhar com as declarações de valores. Não, o Vive, ele penetra nessa dimensão da prática, da essência. Por exemplo, não adianta falar de paz, tá? Não adianta chegar na sala de aula e dizer a paz é a ausência de guerra, né? A paz é a ausência de conflitos. A paz é muito mais do que a ausência de conflitos, né? Às vezes podemos viver numa sociedade, num país sem conflitos bélicos, mas existem outras formas de conflitos. Às vezes nós podemos estar num ambiente tranquilo, mas o nosso mundo interno pode estar em conflito. Então o Vive entra nessa dimensão ampla da paz. E mais do que isso, muitos exercícios com o valor paz e também com o valor respeito, e um pouco também com o valor amor, que são os 3 principais valores, os 3 primeiros, trabalham com técnicas introspectivas. E o que eu chamo de técnicas introspectivas? Relaxamento, meditação e visualização. Essas técnicas, elas ajudam os estudantes e os professores a entenderem profundamente e praticarem a paz. E além de um conceito do que é a paz, mas praticar, por exemplo, tem uma atividade com valores sobre paz, que é Imaginando um Mundo Pacífico. Essa atividade é muito bonita, muito especial, e os estudantes apreciam muito. Ela começa com uma sugestão de uma música sobre paz, depois se faz alguns questionamentos sobre a realidade do mundo atual, e ela termina com uma técnica de visualização na qual os estudantes são convidados a fazer uma viagem imaginária para um mundo de paz, onde eles possam observar o ambiente, a natureza, a arquitetura, as pessoas, a vibração das pessoas, o sorriso das pessoas, o olhar das pessoas, como as pessoas conversam e como esse estudante que está fazendo essa viagem, ele interage com essas pessoas, o que ele sente com essa interação, né? Tá? O segundo valor, respeito, depois vem o amor. Esses são valores que eu diria são seminais do Vive. Eles, para os professores que trabalham valores e adotam aquele sistema de trabalhar um valor por mês ou um valor bimestralmente, é essencial que comece com esses 3 valores. Depois, uma sequência, pode ver quais são as necessidades daquela sala de aula, quais são as necessidades daquela escola, para que outro valor possa ser eleito para que seja trabalhado na sequência. Os outros valores, né, eu ainda tenho que falar 9, né? Mas temos a felicidade, tá? A cooperação, a tolerância, a honestidade, a liberdade, a união, a simplicidade. E faltam mais uns 3 que eu teria que ver a sequência. Me dê licença, né? Obviamente que outros valores podem ser trabalhados, inclusive esse novo formato do livro
está incluindo outros valores, né? Humildade, responsabilidade e liberdade. Eram os três que estavam faltando. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar sobre o Vive é que o Vive trabalha com a perspectiva de valores conectada com os conteúdos curriculares, e essa é uma questão que está muito presente nas atividades propostas neste livro, e que responde uma indagação de muitos professores que acham que para trabalhar valores humanos em sala de aula eles têm que abdicar um pouco do que foi planejado para trabalhar. Então, o Vive ele trabalha em diálogo com os conteúdos curriculares. Por exemplo, eu sou professor de História, basicamente, mas também tenho experiência com Geografia e Sociologia. As ciências humanas são excepcionais para trabalhar valores. Imagine vocês a quantidade de temáticas que tem a História, a Sociologia, a Filosofia, a Geografia, a língua portuguesa, a literatura para trabalhar com valores, né? E eu trabalho com ensino médio e eu escolhi dois eixos de interpretação ou de compreensão para colocar valores nas aulas de história que eu ministro. A primeira delas é uma temática, é um conceito antropológico que nós chamamos de interculturalidade. Tá? É um conceito amplo, problemático, vários autores falam coisas diferentes, mas o que seria interculturalidade? São ambientes onde diferentes perspectivas de cultura vivem e vivem de forma dialógica ou de forma conflitiva, mas que há um apreço, há um aprendizado entre essas culturas, né? Não existe aquela compreensão já ultrapassada de que há uma cultura superior à outra. Existem culturas diferentes, né? Então, em ambientes onde a interculturalidade é trabalhada, onde atividades interculturais são desenvolvidas, não é essa perspectiva de uma cultura ser melhor, ou de um grupo social ser melhor ou outro pior. Não. Existe esse entrelaçamento dos valores culturais, entrelaçamento de saberes, entrelaçamento de sentimentos e de valores, né? Essa é uma perspectiva que eu gosto muito de trabalhar. E junto com isso eu incluo valores humanos. E aí eu costumo dizer para mim mesmo e em algumas coisas que eu compartilho, que eu escrevo, que eu trabalho numa perspectiva de educação intercultural e valores humanos. Tá? E eu faço esse diálogo entre o conceito de interculturalidade e a perspectiva de valores que o Vive advoga, né? Que é uma ideia de valores que estão presentes no nosso âmago, né? Os valores fazem parte da nossa personalidade e ao mesmo tempo eles são reforçados, eles são estimulados e são compartilhados no nosso convívio social. Tá? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Esse pensamento faz com que a gente entenda que nenhum de nós, nenhum dos nossos estudantes é desprovido de valor. Todos têm valores, todos têm boas qualidades e o Vive estimula nós, professores, e obviamente aos alunos, a ter esse olhar apreciativo, né, sobre si mesmo e sobre os outros. Então, esse é o primeiro aspecto. A proposta do Vive trabalha com essa compreensão de que valores se trabalha enquanto ensinando. Matemática, sociologia, física, certo? Obviamente que aí cabe muito a criatividade do professor. Tá? Eu nunca dei aula de matemática, então não saberia dar para vocês um exemplo de trabalhar com matemática, mas eu tenho uma colega que trabalha com ciências e matemática para crianças com necessidades especiais, ela trabalha com jogos, né?
E nesses jogos, para que eles se apropriem de algum conceito matemático ou de outras áreas da ciência, ela trabalha a compreensão, a tolerância, a solidariedade. Um exemplo, né? Um outro aspecto que eu também acho bastante relevante é que a proposta do Vive, ela desenvolve habilidades pessoais e interpessoais, né? Ao mesmo tempo que as atividades sobre paz, amor, respeito, a felicidade, a cooperação, elas desenvolvem nos estudantes o apreço, a percepção, a certeza de que eles possuem esses valores, tá? Isso seria uma habilidade intrapessoal. Esses mesmos valores que são aprendidos, que são praticados, eles passam a praticar com outros, né? nas suas sociabilidades cotidianas. Tá? Atividades com valores desenvolve muito a criatividade. Então, vocês vão ver nesse livro muitas atividades que se apropriam de diferentes matizes da arte. Tem muitas atividades sobre o respeito, sobre a tolerância, sobre a união, que propõem os estudantes trabalharem com, por exemplo, teatro, tá? Produção de móveis, artes plásticas, música, bastante uso da música, isso tem bastante, né? E eu tenho tido a oportunidade de trabalhar muito com alunos músicos, né, que sabem tocar um ou dois instrumentos, e eu cheguei a ter salas de aulas que tinha 5, 6 alunos músicos, né? E a gente costumava fazer, eventualmente, não sempre, eles faziam uma espécie de bandinha em sala de aula e eles iam cantar canções sobre valores, né? Canções brasileiras sobre valores, né? Mas também esse é um aspecto da criatividade, né? Se apropriar daquilo que o aluno sabe fazer. Muitos alunos que são excelentes cartunistas, excelentes caricaturistas, desenhistas, né? Isso também foi muito, muito apropriado por muitos professores que trabalharam com o Vive para enriquecer suas atividades. Outro aspecto que existe muito nas atividades Vivendo Valores, atividades relacionadas ao meio ambiente, sobretudo as atividades relacionadas ao valor simplicidade. Tá? O conceito de educação ambiental, de sustentabilidade estão muito presentes nesse valor. Obviamente que o valor respeito ele está muito presente também. O valor respeito, eu diria, junto com a paz, que são as propostas de atividades mais ricas, porque no respeito surgem várias perspectivas, o autorrespeito, o respeito pelo outro diferente, pelo outro de cultura diferente, de pontos de vista ideológicos diferentes, pelo outro comportamento diferente. O respeito pelo meio ambiente também entra bastante. E a sustentabilidade, como eu falei, se apropria do respeito, de um respeito, eu diria, mais devocional da questão ambiental. Embora trabalhe o conceito de sustentabilidade, use elementos da educação ambiental, propõe que professores e estudantes resgatem esse amor pela natureza, como a mãe, a Pachamama, como chamavam os indígenas dos Andes, né? Os saberes, os etnossaberes de povos originários, como os indígenas brasileiros, o que esses povos têm para nos ensinar como perspectiva de renovação do mundo, né? Os saberes tradicionais de relação com a natureza, com as árvores, com a água, com a terra, com a forma de agricultura, todos são aspectos relevantes, né? Também no valor respeito entra muito
questões ligadas ao social, aos direitos humanos, né? Que é um ponto muito importante, bem trabalhado nas disciplinas de História e Sociologia. Então eu falei aqui da relação dos valores com o currículo, com a autotransformação e com a diversidade, né? Um outro aspecto, estou seguindo aqui os meus pontos, que são muitos, né? Não vai dar para falar todos, né? Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar para vocês, essa é a minha experiência, é que os alunos apreciam muito as técnicas introspectivas, né? E o silêncio, a meditação, a visualização, o relaxamento, tá? E as atividades vivas, elas propõem isso com frequência, né? Não, nem todas, né? Não são todas as atividades que propõem técnicas, né? Assim, está muito na paz, no respeito, no amor, mas nós professores podemos criar nossas próprias atividades. E uma vez que a gente tem abertura para isso, né? Vai depender da escola, vai depender do professor. Eu tenho a sorte de sempre ter trabalhado em escolas abertas, escolas plurais, escolas dialógicas, escolas que apreciam, digamos, novidades, né? E também tenho o privilégio de sempre ter trabalhado com alunos que são receptivos, que gostam, né? E desse aspecto, sempre quando eu trabalho nessa perspectiva e falo que nós vamos usar a meditação, eu sempre explico do ponto de vista pedagógico o que é a meditação, para que serve, né? O que os estudiosos dizem sobre o efeito da visualização, da meditação na mente, na criatividade, na concentração, para que os alunos eles possam saber que aquilo não é uma proposta pedagógica, né? Não é um passatempo, não é um divertimento, não é um matar-aula, como se chama, né? E eu me lembro que uma vez, uma única vez uma mãe veio à escola e ela reclamou disso, né? Por questões religiosas, e eu nem fui chamado. A coordenadora pedagógica, de uma mentalidade bem receptiva, muito aberta, a resposta que ela deu foi essa, exatamente, a que eu daria. A pedagogia trabalha com isso, a psicologia trabalha com isso, a educação trabalha com isso, tá? E quais são os efeitos positivos disso, tá? E isso é um aspecto que faz a diferença no Vive, né? De viver valores. Tá? Não basta falar só de valores. Os valores têm que ser praticados. Os valores eles têm que ser vividos da pessoa com ela mesma e da pessoa com os outros que estão ao redor dela. E esses valores que eles saiam para fora da escola, para que os alunos se tornem cidadãos, né? E mais do que um cidadão, ele se torne um cidadão de seu país, ele se torne o que um filósofo francês Edgar Morin chama de cidadão terreno, ou cidadão planetário, que uma educação baseada em valores, ela forma os estudantes para que eles se tornem melhores seres humanos, né? Para si, para a sua família, para a escola onde estudam, para a sua comunidade e para o mundo. Tá? Esse é um objetivo que eu acho muito bonito. Perdoem-me por não estar lendo todas as mensagens, tá bom? Porque são muito rápidas, mas qualquer contato, qualquer pergunta que eu possa responder, ou qualquer diálogo que possamos ter, vocês podem ver através da editora, através da página da editora, e eles passam o contato para mim, tá bom? Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar da metodologia do Vive é a dinamicidade, como se trabalha com discussões, com debates.
e sempre usando a escuta, né? Faz-se muitas perguntas nas atividades do Vive. E essas perguntas não são simplesmente uma pergunta para trazer uma resposta do estudante. São perguntas que no seu cerne está uma oportunidade, um incentivo para que o professor pratique a escuta, para que o estudante pratique a escuta. Tá? Eu me lembro de um exemplo que foi dado de escuta, se perguntava: o que vocês entendem pela paz? Aí um aluno respondeu: eu não acredito na paz. Um professor que escuta, qual seria a sua reação? Tá? Um professor que escuta, ele pediria: fale-me mais um pouco sobre isso. Ah, então você não acredita na paz. Diga-me algo mais sobre isso. Um professor que não escuta, ele diria: ah, que absurdo, mas como não acreditar na paz, né? Então, é esse processo de discussão, de perguntas e de respostas, de pontos para reflexão, que se usa a miúde nas atividades Vive, é um incentivo para a escuta, para um diálogo apreciativo entre professor e aluno e entre alunos, né? O Vive também trabalha com pesquisa, né? Tem atividades Vive que sugerem que os alunos pesquisem em grupo sobre determinado assunto e que apresentem em sala de aula. Tem atividades que sugerem que os alunos experimentem o valor durante uma semana na sua prática cotidiana em sala de aula ou com sua família e que depois ele compartilhe. O Vive trabalha com literatura, com produção de texto, com produção de poesia, com contos, né? E o que mais que eu poderia... Mapas mentais, tá? Que é uma técnica maravilhosa que desenvolve a criatividade. Tá? Eu estou vendo uma mensagem da Maria Aparecida Lima, né? Vocês podem saber mais sobre o Vive no nosso site, né, brasileiro, www.vivendovalores.org.br, tá? Vocês vão ver lá textos, comentários sobre valores, meditação, músicas sobre valores feitas pelo grupo do Vivendo Valores, pelos colaboradores, artigos, né? E, enfim. Então, voltando, né? O mapa mental, que é uma técnica desenvolvida por um cientista inglês, Tony Buzan, que desenvolve os dois lados do cérebro, a criatividade, a pesquisa científica, o Vive incentiva isso. Tá? Tem muitas atividades que estão relacionadas, por exemplo, à química, à física, né? Então, muitas vezes os alunos desenvolvem apreço por temas como direitos humanos, ciência, cultura de paz, meio ambiente, e dentre outros, exatamente a partir de uma experiência com valores. Tá? Eu tenho essa experiência muito bonita de eu encontrar alunos que estudaram comigo quando eram adolescentes e hoje são homens, né, adultos. Eles me encontram, eles não vêm falar: poxa, Paulo, aquela aula que você deu sobre o Império Romano foi fantástico. Não, eles não vão falar isso, eles não falam, né? Aquela aula que você falou sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro foi fantástica. Eles não vão falar nunca isso. Eles vão falar: poxa, Paulo, ainda hoje eu uso meditação. Poxa, Paulo, eu me tornei um professor e eu trabalho isso com os meus alunos. E eles dizem: eu me lembro que foi a sala de aula que chamou a atenção para as minhas virtudes. Um dia desse eu reencontrei um aluno que ele fez história como eu. Ele está fazendo mestrado em História da Ciência na Fundação do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz. E conversamos, né? Ele falando da pesquisa que estava exigindo muito dele. Estou controlando aqui o tempo, tá? Temos ainda uns 8 minutos. Que ele precisa, a pesquisa, que ele tem tempo para fazer os artigos, os textos, para ler tantos livros, e que ele se cansa muito.
e que ele usava uma técnica que ele havia aprendido em sala de aula, que era a meditação, certo? E eu achei isso bárbaro, né? Porque ele era um adolescente, hoje é um adulto, né? É um cientista, é um pesquisador, e ele está, olha que bonito, através do estímulo que ele teve em sala de aula, hoje, na sua profissão de pesquisador, ele está usando aquilo que ele aprendeu sobre valores, né? Sobre valores. Isso é muito bonito, muito bom. E cada vez eu me convenço que o papel da escola é muito mais do que cuidar de um currículo oficial com aqueles tópicos que a gente tem que seguir. A escola tem que ser, a escola deve ser um espaço onde as pessoas aprendam a ser, né? Tem aqueles 4 pilares do relatório da Unesco, organizado pelo francês Jacques Delors, tá? O papel da educação no século XXI é aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a ser, tá? Eu diria que esses dois, aprender a conviver e aprender a ser, são dois aprendizados assim matriciais para a educação, tá? Obviamente que aprender a conhecer e aprender a fazer são importantes, mas não basta, tá? Aprender a conviver. Aí eu me reporto mais uma vez ao filósofo francês Edgar Morin, que ele diz que hoje no sistema educativo mundial, ele fala mais do caso francês, mas ele se reporta também ao mundo, pouco ou quase nada se ensina a conviver, certo? E eu concordo em termos com ele. O papel da escola é ensinar a conviver consigo, ensinar a conviver com o outro diferente próximo, o outro que é igual que está próximo, o outro que é diferente, que está longe, está no meu país, na outra região, está em outro país. E nesse momento de tanta raiva, de mentiras, de pós-verdade que a gente passa pelo mundo, cada vez mais eu me convenço de que ensinar a conviver, desenvolver uma educação intercultural e baseada em valores humanos, abre múltiplos caminhos para essa formação humana dos estudantes, tá? E mais um outro aspecto, enfim, o Vive, controlando o meu tempo, o Vive ele não é um programa fechado, tá? Essa é uma questão que nós temos que ter em conta. E por ele não ser um programa fechado, ele se adapta a todas as culturas, a todas as religiões, a todas as sociedades. É um programa que ele tem um fundamento científico, tá? A Diane Tillman, inclusive, publicou um artigo em inglês no site do programa Vive, e uma versão curta desse artigo saiu no Brasil num livro editado pela Brahma Kumaris, organizado por mim e pelo Raimundo Nonato Júnior, em 2009, né? Um livro que é uma compilação de vários artigos e relatos de experiência de professores que trabalharam com Vive, desde o Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Enfim, e mostrando como a forma de trabalhar valores, ela variava de escola para escola, né? De professor para professor, tá? Isso é muito importante. O professor pode criar suas próprias atividades, a escola pode criar de acordo com o ethos escolar, de acordo com a cultura escolar, de acordo com a necessidade da escola, se pode fazer um planejamento. Inclusive a formação do Vive, que ela termina com esse momento onde a instituição onde está havendo o curso faz um planejamento avaliando as necessidades da escola, tá? O nosso tempo está terminando. Falar de educação é uma coisa encantadora. Falar de educação e valores humanos é encantador, tá?
Alguém digitou o site aí, vivendovalores.org.br. Vão lá, vocês vão gostar muito. Aproveitem o livro, tá? Esse livro não vai ser mais editado, pelo menos por enquanto, né? Aproveitem, comprem-no. Eu tenho o meu, tenho dois na verdade, né? Tem um que eu uso muito e tem esse mais novinho. E eu crio minhas atividades com valores. E pelo fato de eu criá-las nesses anos todos, quando a Diane Tillman, a autora desse livro, estava revisando para aumentá-lo, agregar mais professores do mundo, eu mandei algumas atividades que eu mesmo criei para aplicar com os alunos, né? Aplicar com os alunos. Apliquei várias vezes e elas estão nessa nova versão do livro, que vocês podem ter acesso, parte dele em português, e baixar, né, no nosso site, tá bom? Eu tinha colocado mais coisas para compartilhar com vocês, mas o tempo acabou. Quem sabe no outro momento a gente organiza aí com a coordenação nacional do VIVE, que é a professora Núbia, a professora Luísio, a professora Patrícia, eu, e esqueci o nome da nossa amiga ou outra colaboradora de São Paulo, que vergonha. Mas tudo bem, são 4 pessoas, tá? E depois eu lembro e peço perdão a ela. Tá. Quem sabe nós não formamos, nós estamos pensando em criarmos uma formação pelo Zoom, tá bom? Todos vocês vão saber. E aí será um momento, um espaço para a gente compartilhar muito mais coisas, tá bom? Professores têm muita coisa para compartilhar. Um abraço de paz a todos, obrigado por terem vindo. Boa noite.